Você já se perguntou até onde uma mãe é capaz de ir por aqueles que ama? Na Bíblia, existe uma história que nos leva ao limite do que chamamos de amor e fé. A história da Sunamita e Eliseu talvez pareça, à primeira vista, apenas mais uma passagem antiga. Mas, ao nos aprofundarmos, encontramos o exemplo de uma mulher que, em um ato quase sobrenatural de coragem e determinação, desafia o próprio destino para salvar seu filho. Ela não é uma rainha nem uma guerreira, é apenas uma mãe, mas uma mãe que, diante do impossível, se recusa a aceitar um não como resposta. Imagine você, em um momento em que tudo parece perdido, ter a chance de presenciar o milagre de uma vida restaurada. A Sunamita fez o que poucos fariam. Enfrentou sua dor, desafiou a lógica, e com uma fé inabalável, tomou uma decisão que mudaria não só o futuro de seu filho, mas o seu próprio legado. Essa história, pouco falada, é um retrato do quanto uma mulher é capaz de resistir e lutar quando o que está em jogo é aquilo que mais ama. Se você já teve momentos em que a esperança parecia fugir por entre os dedos, vai entender a profundidade desse relato. Prepare-se para conhecer não apenas uma história de milagre e fé, mas um verdadeiro testemunho de até onde uma mãe pode chegar quando o amor e a fé são suas únicas armas. Generosidade em comum. A Sunamita, uma mulher cuja história ecoa no tempo, é lembrada na Bíblia por sua incomum generosidade. Imagine uma vila pacata, um lugar onde os moradores se conhecem pelo nome e as casas são simples, mas cheias de vida. E ali, entre todos, está essa mulher que, ao ver o profeta Eliseu em suas passagens frequentes, decide não só acolhê-lo, mas oferecer o que ela tinha de melhor. Diferente de um ato pontual, sua bondade era constante. Cada visita era recebida com um sorriso, um banquete preparado com carinho, eventualmente, até mesmo um quarto reservado exclusivamente para ele. É um cenário que nos faz refletir sobre o valor de uma hospitalidade que vai além do que se espera, tornando-se quase um reflexo do coração generoso dessa mulher. Ela poderia ter feito o mínimo, como muitos talvez fizessem. Afinal, a Sunamita não era obrigada a acolher o profeta em sua casa. Mas, ao invés disso, ela abriu as portas e acolheu Eliseu com tanto afeto que aquele simples quarto passou a ser um lugar de descanso e paz para o homem de Deus. O quarto, preparado com tanto zelo, era mais do que um simples espaço. Tornou-se um símbolo da conexão que ela cultivou com Eliseu e, por consequência, com o próprio Deus. Era como se cada detalhe fosse uma forma silenciosa de devoção, uma expressão de respeito e fé, e é exatamente por essa razão que sua generosidade é destacada. Não era apenas um ato de bondade, era uma demonstração tangível de algo maior. E a Sunamita não esperava nada em troca. Sua oferta era sincera, despretensiosa, e talvez seja isso que torna essa história tão rica. No fundo, ela sabia que fazer o bem a um homem como Eliseu, reconhecido por seu compromisso com o divino, era algo que trazia sentido à sua vida. Seu gesto pode até parecer simples, mas, para ela, cada refeição, cada noite de descanso proporcionada ao profeta, era um privilégio. Naquela época, hospedar alguém, ainda mais um profeta, não era apenas um favor. Era um compromisso sagrado, uma ligação silenciosa entre a fé que se vivia e a prática de um coração generoso. A generosidade da Sunamita lança uma luz sobre algo que nem sempre é falado: o impacto de abrir o coração e a casa para alguém sem exigir algo em troca. Na verdade, é como se sua bondade se tornasse a semente para algo muito maior, algo que ainda está por vir. Porque, afinal, o que ela oferece com tanta dedicação e carinho é, sem que ela saiba, o início de uma história surpreendente que irá transformar sua vida e a de sua família de uma forma que ela jamais imaginaria. A história da Sunamita e Eliseu toma um novo rumo quando a generosidade daquela mulher desperta algo especial no coração do profeta. Eliseu, grato por cada gesto de hospitalidade que ela lhe ofereceu, sente-se movido a retribuir de uma forma única. Então, surge a promessa divina, um anúncio tão inesperado quanto transformador. Eliseu promete que a Sunamita, aquela mulher que por tanto tempo pareceu aceitar seu destino de não ter filhos, receberia o dom da maternidade. A Bíblia nos mostra que, em sua simplicidade, a Sunamita não buscava essa bênção, mas a promessa de Eliseu reacende uma esperança adormecida. Era como se o impossível estivesse prestes a se tornar real, desafiando o que a razão e o tempo lhe tinham mostrado. Esse momento revela algo poderoso sobre o mistério da promessa divina. Para uma mulher que já havia aceitado a vida como ela era, essa palavra trouxe uma emoção que talvez estivesse esquecida. Imagine o misto de surpresa e incredulidade que ela deve ter sentido ao ouvir as palavras de Eliseu. Mesmo que a maternidade e a fé tivessem sido sempre sonhos distantes, ali, diante daquela promessa, a Sunamita precisou abrir o coração para acreditar. Seu olhar, antes acostumado à quietude e à rotina,
agora carregava uma centelha de esperança. A promessa de um filho, algo tão improvável, começava a pulsar em seu íntimo como uma chama recém-acendida. Eliseu, movido pela profundidade de sua fé e pela gratidão pela bondade da sunamita, era o instrumento daquela promessa. Para ele, não havia dúvida de que o impossível poderia ser possível através da intervenção divina. Não se tratava apenas de uma retribuição pela hospitalidade da sunamita, era uma bênção que transcendia qualquer troca humana. A Bíblia nos ensina que, quando o divino intervém, tudo pode mudar em um piscar de olhos, e foi isso que aconteceu ali. A sunamita, que talvez jamais pensasse que sua bondade lhe trouxesse algo tão grandioso, estava agora no centro de um milagre em potencial. Enquanto a sunamita digeria a magnitude dessa promessa, é como se o próprio destino começasse a reescrever sua história. O anúncio de Eliseu não era apenas uma palavra, era uma semente plantada em um solo fértil, esperando o momento certo para germinar. E assim, essa promessa divina se tornou o prelúdio de algo muito maior, uma jornada de fé e esperança que, mesmo sem saber, ela estava prestes a vivenciar. E naquele instante, sem imaginar tudo o que ainda estava por vir, ela se encontrou entre a esperança e a realidade, aguardando o desenrolar desse novo capítulo em sua vida. A promessa de Eliseu finalmente se concretizou, e o milagre da vida trouxe uma nova alegria para o lar da sunamita. Após anos de espera e aceitação do que parecia ser seu destino, ela agora segurava nos braços o filho prometido, aquele pequeno símbolo de esperança e renovação. O nascimento do menino era mais do que a chegada de um novo membro à família. Era a concretização de uma promessa divina, algo que transcende o entendimento humano. A Bíblia relata com simplicidade esse momento, mas é impossível não imaginar a emoção que tomou conta dela ao ver, finalmente, aquele sonho ganhar forma. A alegria que tomou conta de seu lar era como um novo sopro de vida, um lembrete de que o impossível pode se tornar realidade quando a fé encontra espaço para florescer. O menino crescia e, a cada novo passo, era como se a sunamita visse a materialização da bondade divina em sua própria casa. Imagine, então, a ligação que se formava entre mãe e filho, aquela cumplicidade silenciosa que só o amor pode construir. Cada sorriso, cada descoberta do menino era um lembrete do milagre que ele representava. A história do milagre de Eliseu e da sunamita, portanto, não é só sobre a vinda de uma criança, mas sobre a renovação de uma esperança que transforma a vida de quem crê. E ao ver o filho crescer, a sunamita não via apenas um futuro para sua família, mas a prova viva de que a promessa divina se cumpre de formas que vão além do esperado. Nesse novo ciclo, o menino era também a personificação de uma fé que resistiu ao tempo. A sunamita, uma mulher de fé na Bíblia, já havia aberto as portas de sua casa para Eliseu sem esperar nada em troca. Mas agora, ao ver seu filho ao seu lado, ela percebia que sua história havia sido transformada para sempre. Não era apenas uma bênção passageira, era algo que marcaria gerações. Esse milagre, que começou com uma promessa, tornou-se um símbolo de perseverança e amor incondicional, lembrando-nos que, por vezes, a vida surpreende com o inesperado, como se o destino escrevesse uma nova linha em nossa trajetória. Assim, a sunamita vivia cada dia com gratidão, sabendo que o milagre de vida e esperança que ela tinha agora era um presente raro, uma joia preciosa que merecia ser cuidada e celebrada. O menino era seu tesouro, e sua presença enchia a casa de um brilho especial. No entanto, a jornada dela estava longe de acabar. O destino, que antes lhe trouxera essa alegria, estava prestes a desafiá-la novamente de uma maneira que colocaria à prova não só sua fé, mas também toda a sua força e coragem como mãe. A alegria que o filho trouxe à vida da sunamita foi imensa, mas em um giro inesperado do destino, essa felicidade seria ameaçada por uma tragédia. O menino, que crescia saudável e forte, adoeceu repentinamente, e a sombra da incerteza pairou sobre o lar da sunamita. Imagine a angústia dessa mãe, que outrora recebera uma promessa e agora se via diante de um teste doloroso. A Bíblia não descreve os detalhes do que ela sentiu, mas é possível perceber sua dor, sua inquietação e a profundidade de seu sofrimento. Seu filho, a promessa viva de Deus, agora estava entre a vida e a morte. Nesses momentos de profunda dor, a fé é posta à prova, e a sunamita precisaria encontrar forças onde parecia não haver mais nenhuma. Mas, ao invés de ceder ao desespero, a sunamita escolheu a perseverança bíblica como resposta. Em uma decisão ousada e firme, ela preparou-se para ir atrás de Eliseu, o único homem que ela sabia ter ligação direta com a intervenção divina. Sua determinação era notável. Ela não aceitava que essa história terminasse em tragédia. Com o coração pulsando de esperança e fé, partiu em direção ao profeta, mostrando que sua fé era inabalável. A cena é intensa. Uma mãe,
contra todas as probabilidades, deixando tudo para trás para buscar o milagre de que precisava. A sunamita não hesitou em desafiar as circunstâncias, indo além do que qualquer um poderia imaginar para salvar a vida do filho. Essa prova de fé também revela a força da sunamita, uma mulher de fé na Bíblia cuja determinação inspira até hoje. Ao longo do caminho, muitos poderiam ter sugerido que ela desistisse, que aceitasse o destino como uma conclusão inevitável. Mas ela estava certa de que aquela era apenas uma provação e que, se mantivesse seu foco, veria um novo milagre de Eliseu acontecer. É como se ela soubesse, de alguma forma, que a fé, quando realmente firme, tem o poder de mover montanhas. A Bíblia nos mostra aqui uma mãe que não se deixa abater, que acredita com todas as forças que, mesmo diante da morte, o poder divino pode transformar o impossível em realidade. Cada passo em direção a Eliseu era um lembrete de sua perseverança e coragem. E quando finalmente o encontra, não há pedidos desesperados ou cenas de desespero. Em vez disso, há uma calma determinada, uma confiança absoluta de que Deus poderia restaurar o que havia sido perdido. Esse momento é um divisor de águas para a sunamita e sua fé, revelando o quanto ela estava disposta a lutar pelo milagre do filho ressuscitado. E ali, diante do profeta, ela aguarda, com o coração cheio de esperança, pela resposta que tanto anseia, certa de que sua jornada ainda estava longe do fim. Diante de Eliseu, a sunamita aguardava, firme em sua fé, por uma intervenção que trouxesse de volta o filho que parecia perdido. O profeta, movido pela determinação daquela mãe e pela própria conexão com o divino, decide agir. A Bíblia descreve esse momento com simplicidade, mas é impossível ignorar a intensidade de cada detalhe. Eliseu sobe ao quarto onde o menino estava, e, em um ato de total entrega e fé, ele ora e clama pela vida da criança. Imagine o silêncio que deve ter preenchido o ambiente, um espaço onde apenas a fé e o pedido de um milagre permaneciam, como se todo o universo se concentrasse naquele instante de restauração. O milagre do filho ressuscitado acontece, e o impossível se torna realidade. Eliseu, em uma ação simbólica, se deita sobre o corpo do menino, e a vida retorna aos poucos, como uma chama que reluz novamente. A sunamita, ao ver o filho vivo em seus braços, experimenta uma alegria indescritível, uma renovação daquilo que parecia perdido para sempre. Aquele quarto, que um dia foi preparado com tanto carinho para o profeta, agora se tornava o palco de uma transformação divina. É a própria manifestação de que o poder de Deus transcende qualquer limite humano, e ali, naquela casa, a vida foi restaurada em um gesto que marcaria a história de ambos. Esse milagre de proteção divina não foi apenas um evento isolado, foi uma confirmação de que a fé, quando sustentada pela perseverança, é capaz de trazer o impossível à existência. A sunamita, uma mulher de fé na Bíblia, recebeu a prova concreta de que seu caminho, sua busca e sua esperança não foram em vão. A presença de Eliseu naquele momento crucial foi como uma ponte entre o humano e o divino, uma conexão que possibilitou a reviravolta que sua história precisava. Aquela mãe, que um dia havia oferecido sua generosidade de forma despretensiosa, agora colhia o fruto de uma fé inabalável e do cuidado invisível de um Deus que vela por cada detalhe. Com o filho em seus braços, a sunamita retornou ao seu lar, trazendo consigo não apenas a alegria de ter o filho de volta, mas uma confiança renovada naquilo que a vida e a fé podem oferecer. Ela sabia que o milagre e a proteção divina eram uma bênção inestimável, algo que a acompanharia para sempre. E ali, naquele momento, em meio ao alívio e ao amor que preenchiam o ambiente, sua história não se encerrava. A prova que viveu, e o milagre que presenciou, eram apenas parte de um propósito maior, um propósito que seguiria inspirando gerações a confiar, perseverar e acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé tem o poder de reescrever qualquer destino. Depois de tudo o que você viu aqui, fica a pergunta: e se a sua fé pudesse realmente mover montanhas? A sunamita nos mostra que o poder da determinação e da confiança no divino pode transformar o impossível em realidade. Quantas vezes você já se viu à beira de desistir? Ou achou que o problema era grande demais para sua força? Essa história nos desafia a ir além dos limites da razão e acreditar que, assim como aquela mãe, podemos superar as adversidades quando temos fé verdadeira. Mas e você? Até onde está disposto a ir para mudar o seu próprio destino? Está pronto para confiar mais, agir mais, ou até mesmo lutar pelo que realmente importa? Não basta apenas ouvir. É hora de viver esse aprendizado. Então, te convido a refletir. Como essa lição pode transformar a sua vida agora? E se você quer continuar mergulhando em histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A jornada de aprendizado está só começando, e temos muito mais para explorar juntos.